Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar mais um vídeo. Vou falar nesse vídeo aqui sobre a função do primeiro grau, tá? Principalmente aí para os alunos do curso de logística, ok? Então, estou mandando esse vídeo aí para vocês. Se você não for inscrito aí, eu peço que você se inscreva, colabore com a gente aí com a sua inscrição e comentários também para a gente poder melhorar aí o nosso canal, tá? Então, a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre a função do primeiro grau. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, então a função do primeiro grau, né? A gente fala assim, chama-se função do primeiro grau. Toda função do tipo f de x igual a x mais b, e a gente fala com a diferente de zero, tá? E aqui ele traz assim, ó, são exemplos de função do primeiro grau: f de x igual a 3x menos 2, g de x igual a menos 1, aqui o menos 1, né? Quando não tem nada a gente põe, menos x mais 12, e h de x igual a 14 mais 3x, tá? Então, todas essas aqui são exemplos de funções do primeiro grau, tá? E a gente diz aqui, então deixa eu colocar aqui para vocês. Então, que esses aqui são exemplos de funções do primeiro grau, tá? E aí uma coisa que eu falo, a função do primeiro grau, né, vocês vão ver aqui, f de x igual a 3x menos 2, depois g de x igual a menos x mais 12, h de x igual a 14 mais 3x, tá? Às vezes o aluno fala assim, mas por que que tem hora que na função isso aqui aparece como y igual a 3x menos 2, e tem hora que aparece como f de x, né? Então, se eu pegar aqui o GeoGebra no campo entrada, vamos supor que eu colocasse y igual a 3x menos 2, né? Ele vai fazer um gráfico para mim e o próprio GeoGebra vai nomear essa função como f, ó, tá? Então, ele vai falar que f, dois pontos, é a função y igual a 3x menos 2, tá? Eu digo assim, como às vezes a gente trabalha com mais que uma função, se eu chamar todas as funções de y, né? Se eu estivesse trocando tudo por y aqui, seria um pouco mais complicado identificar. Ó, pega a função y e o aluno ia perguntar, mas qual função, né? E quando eu nomeio, eu tenho como diferenciar. Mas esse y ou f de x é a mesma coisa, tá? Então, às vezes a gente coloca como f de x, às vezes como y. Eu vou entrar com essa segunda função, y igual a menos x mais 12, ó. Ele vai fazer um outro gráfico e o próprio GeoGebra vai chamar isso aqui de g, tá? Ele já vai dar um nome. E as versões antigas do GeoGebra, elas não nomeavam, tá? A função f, g. Agora, hoje, o próprio GeoGebra diferencia. Então, eu vou falar, ó, pega a função f aí, né? Eu posso falar a f em função de x, a função g em função de x. A próxima, se eu digitar y igual a 14 mais 3x, ele vai chamar de h. Então, ele vai nomeando aqui. Por isso que a gente diz aqui que f de x ou y acaba sendo a mesma coisa, tá? Quanto à função do primeiro grau, aí uma primeira curiosidade. Aí a gente diz aqui, ó, como que eu construiria o gráfico da função y igual a 2x menos 4? Então, se eu pegar essa função, eu vou tirar um print dela, como que eu construiria o gráfico dessa função, né? Então, deixa eu colar ela aqui, falando, eu tenho essa função. Repare que se eu digitar aqui, o GeoGebra vai fazer um gráfico. Mas qual a ideia, como que constrói esse gráfico, né? Então, a gente fala assim, ó, eu tenho o plano cartesiano aqui, o eixo das abscissas, o eixo x, e esse eixo, o eixo das ordenadas, o eixo y, tá? E a gente diz que pode, para construir um gráfico, fazer essa relação entre o x e o y, tá? Então, eu vou atribuir o valor para x aqui, ou valores para x, e vou calcular no y, né? E procuro sempre valores próximos aqui da intersecção dos eixos. Então, vamos supor que eu troque lá o x por zero. O meu x é zero. Eu troco aqui numa função, 2 vezes zero, zero, menos 4, tá? E aí eu teria aqui o ponto em x, né, zero, eu não ando nem para a direita nem pela esquerda, porque não tem deslocamento, e ando 1, 2, 3,
4 para baixo, né? Por ser menos 4. Então, o y é negativo para baixo e positivo para cima. Ah, escolho um outro valor para x, 1. Então, eu substituo na minha função, 2 vezes 1, 2, menos 4, menos 2. Então, eu falo que meu outro ponto, eu vou andar 1 em x, positivo para a direita, e 1, 2 para baixo, que é o menos 2. Eu vou ter esse próximo ponto. E aí eu posso ir encontrando pontos, tanto na função do primeiro grau, como qualquer função, tá? De qualquer grau, trigonométrica, exponencial, vou atribuindo valores para x. Ah, o meu x é 2, então eu troco aqui. 2 vezes 2, 4, menos 4, 0. Então, eu vou ter o ponto que eu desloco 1, 2 em x e 0 em y. Então, em y, se eu não ando nada, vai ficar um ponto sobre o eixo aqui, né? Aí eu pego lá 3. 2 vezes 3, 6, menos 4, 2. Então, eu vou ter o ponto 3 e 2, ó. Vou ter o ponto aqui, tá? E a gente disse que o gráfico é a união desses pontos. Então, se eu fizer a união aqui desses pontos, né? O que ele fala lá é que eu vou ter um gráfico que é uma reta, tá? Então, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Ele vem aqui e define para a gente, ó. Tá? Escolheu alguns pontos, fez o gráfico e ele fala assim, o gráfico da função do primeiro grau será sempre uma reta, tá? E ele diz assim, ó, se o a for maior que zero, lembrando que o a é esse cara aqui que acompanha a variável x, né? É o coeficiente da variável x, e ele não pode ser zero, senão não tem uma função do primeiro grau. Então, se esse a for maior que zero, teremos uma reta crescente. No entanto, se o A for menor que zero, teremos uma reta decrescente, né? E aí, se eu pegar aqui o GeoGebra, né, eu falo assim, aqui que eu peguei as funções, tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Eu estava com essas 3 funções. Eu venho aqui e quando eu digitar, vou chamar esse cara aqui de y mesmo, como eu fiz, tá? O GeoGebra vai nomeando aqui. Então, eu falo assim, esse cara aqui vai ser o meu y. Eu venho aqui e entro y igual a... Na hora que eu digitar o 3x, reparem que eu não dei o comando ainda de enter, ele nem nomeou a função. Mas eu falo, o GeoGebra já identificou que meu gráfico é uma reta, ó. Ele já fez uma reta aqui, tá? Mesmo antes de eu terminar. E aí, quando eu digitar o menos 2, ele desloca essa reta, tá? Ele vai deslocar essa reta aqui, mas ele já entendeu que é uma reta. E quando eu der o Enter no computador, ele vai nomear como F, tá? Então, eu estou aqui com essa função, ó, aquilo que ele descreveu ali. Se eu tenho aqui uma função em que esse a é positivo, ó, o a que é o coeficiente do x, eu tenho uma reta crescente, tá? Esse cara é meu coeficiente angular. E o menos 2 é o ponto onde a reta corta o eixo y, o tal do coeficiente linear, tá? Ele fez uma reta, ó. Aí eu venho aqui, vou digitar a próxima função. Vou chamá-la de y aqui, tá? Podia estar y g de x. Eu venho aqui e entro y igual a menos x, ó. Quando eu fizer menos x, o GeoGebra, não entrei ainda, ele já fez uma reta decrescente, tá? Eu brinco e falo, o GeoGebra está ansioso, ele já quer soltar o gráfico para mim. Então, ele já está pondo menos 2x. Quando eu colocar mais 12, ele vai deslocar essa reta, tá? E se a gente mover aqui, ó, ela é uma reta decrescente que ela cortou lá no 12. Então, esse 12 aqui é o meu coeficiente linear. Aonde essa reta cortou o eixo y, tá? Mas ela é decrescente, ó. Ela decresceu, ela foi para baixo, tá? A definição que ele traz aqui. Se o A for maior que zero, eu tenho uma reta crescente. No entanto, se o A for menor que zero, tem uma reta decrescente, tá? Vou pegar aqui a próxima função, ó. A nossa próxima função, h de x, que eu posso entrar aqui com h também, o GeoGebra vai entender, ó. H de x vai ser igual a 14 mais 3x, ó. Eu vou dar um Enter e ele vai colocar na cor verde que eu tenho uma reta.
Repare que a ordem não importa aqui. Meu coeficiente 3 é positivo, ele fez uma reta crescente, tá? E o 14 é onde essa reta corta o eixo, tá? Então, o que o material descreve, ó, a reta é crescente se esse coeficiente A for positivo e a reta é decrescente se esse A for negativo, ele se sustenta aqui, tá? Qual outra coisa que vai ser importante para a gente? Primeiro que para fazer o gráfico de uma função do primeiro grau vai ser sempre uma reta, tá? Então, aqui, eu fui até, aqui o 3 eu não marquei o 2, eu fui marcando os pontos e fiz o gráfico, tá? Mas como o meu gráfico é uma reta, gente, na reta eu não precisaria achar tantos pontos, tá? 2 pontos eram suficientes, ó, porque se eu pegar o comando do GeoGebra, ele vai, eu clico aqui, crio um ponto, e ele, na hora que eu clicar no segundo ponto, ó, ele fica esperando. Onde é seu segundo ponto? Se eu clicar aqui, ele já vai fazer a reta para mim, tá? Então, 2 pontos são suficientes para fazer a reta. Num gráfico da função do primeiro grau, não precisaria essa quantidade de pontos. Mas o que eu quero agora para a gente finalizar aí a parte da importância da função do primeiro grau? A gente falou, o gráfico é uma reta, tá? Então, essa reta ela pode ser crescente ou decrescente de acordo com esse coeficiente, tá? E aí a gente vai ter um outro ponto aqui que eu falo que é importante para a gente, que é o ponto onde essa reta está cortando, interceptando aqui o eixo X, tá? Eu falo aqui que na função isso aqui é como se fosse o ponto de equilíbrio da minha função. O ponto onde eu nem ganho nem perco na função do primeiro grau, tá? Só que na matemática a gente chama esse ponto de raiz. Ou a gente diz que é o zero da função. Aqui eu tenho o zero da minha função, tá? Onde a minha função zera. Mas eu falo que ele é um ponto importante porque desse ponto aqui, a minha função muda de comportamento, né? O valor à direita desses dois, ó, maior que 2, por exemplo, 3, eu tenho que subir para encontrar a minha função e falo assim que meu y ele é um y positivo, então a minha função dá resultado positivo. Aí se eu pegar o 4, eu tenho que subir e encontrar a função aqui, ela vai dar um resultado positivo, tá? Aqui tá meio fora porque eu cliquei os pontos aqui dessa reta. Mas eu falo assim, ó, eu subo, encontro a função, vai me dar um y positivo. Em contrapartida, se eu pegar um x menor do que 2, eu tenho que descer para encontrar a minha função, né? E aí o meu y vai ser negativo. Então, esse ponto aqui, a raiz ou zero da função, é o ponto importante para mim, onde a minha função muda de comportamento, tá? E como que eu acho esse ponto aqui, onde ela muda de comportamento? Eu estou dizendo que aqui é o zero da minha função, tá? A minha função está zerando, ou seja, o meu y aqui está sendo igual a zero. Então, eu venho aqui e falo que essa função 2x menos 4, neste ponto, ela é igual a zero. Tá? O meu y zera. Tá? E quando é igual a zero, vira uma equação do primeiro grau, que para achar o x, eu posso isolar o x, passo o menos 4 para o segundo membro, vai ficar 4, e aí o x, eu pego esse 4, e se eu passar o 2 aqui dividindo, eu falar, ó, o x igual a 2. Então, eu descubro que a minha reta, ela corta o eixo bem no 2, tá? E aí, a situação mais interessante que eu trago da função do primeiro grau é dizer que a função do primeiro grau ela está presente em algumas situações do cotidiano, né? Eu falo assim, quando a gente vai comprar algumas coisas, né? Certas coisas que a gente vai comprar, dependendo do local que a gente compra, eu digo assim, tem um lote mínimo de compra, tá? A pessoa vai falar, ó, o mínimo aqui é tanto, tá? Geralmente, quando eu vou comprar direto da empresa, eu tenho um lote mínimo. Quando eu vou comprar num distribuidor, no mercado, eu posso comprar uma quantidade unitária. Ou alguns que são atacados vão exigir que a gente compre numa quantidade maior. Eu sempre brinco com meus alunos e falo assim, vamos supor que eu pegasse o telefone, ligasse lá na Nestlé e falasse, ó, eu quero comprar um pacote de bolacha.
e ligo lá para o vendedor. O que o vendedor me responderia, né? Então, se eu ligo, talvez o vendedor fale assim: ó, tem um louco aqui que me ligou e está querendo comprar um pacote de bolacha, né? Porque a Nestlé não vai vender. Aí alguns falam, talvez o cara fala, ó, vai no mercado tal, que é cliente nosso, se o cara tiver com paciência. Ou então o cara fala, meu, que loucura, o cara vai comprar, quer comprar um pacote? E tem aluno, aí os alunos falam, né? Não, o cara fala, vai te falar, ó, eu só vendo aqui a partir de uma quantidade, um pallet, por exemplo. Né? Aquela coisa que a gente fala assim, tem uma quantidade, essa quantidade não dá pedido. Então, a gente sabe que em algumas situações a gente tem um valor mínimo para comprar, tá? E aí, a função do primeiro grau, ela pode estar representando para algumas empresas essa situação, quando ela estipula que eu necessito uma quantidade mínima para comprar para ter lucro, tá? Então, eu sempre trago, e aí vou mostrar aqui, um exemplo na prática. Ó. Eu falo assim, o lucro de uma empresa é dado pela função y igual a 5x menos 320, onde x representa a quantidade em litros de tintas vendidos e y representa o lucro em dólares. Determine a quantidade mínima a ser vendida a fim de que a empresa não tenha prejuízo. Então, eu falo que esta função aqui do primeiro grau, ela pode estar representando uma situação prática do cotidiano para uma empresa. Então, a empresa determinou que existia uma quantidade mínima a ser vendida, tá? E eu tenho aqui uma função do primeiro grau. Então, a gente pode explorar, eu falo assim, que a gente pode explorar essa ideia do conceito da função do primeiro grau. Ó, eu vou tirar a malha e o eixo. Então, eu tenho aqui uma função do primeiro grau. Né? É o reconhecer. Como que é o gráfico de uma função do primeiro grau? A gente já acabou de falar. O gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta, né? Tá? Ele descreveu aqui, ó, para a gente. O gráfico da função do primeiro grau será sempre uma reta. E por que essa função é do primeiro grau, né? Talvez não tenha comentado, porque essa variável aqui, o x, ela está elevada a 1. Então, a gente fala assim, esse x elevado a 1 é uma função do primeiro grau. E aí a gente fala assim, como é o gráfico da função do primeiro grau? Está dizendo lá, é uma reta, né? Que mais que ele fala aqui? Se o A for maior que zero, eu tenho uma reta crescente. Então, com esse conhecimento, eu posso vir aqui esboçar, falar que esse eixo na horizontal é o meu eixo X e que esse gráfico ele vai gerar uma reta crescente. Né? Então, é uma reta crescente. Essa reta está cortando o eixo X aqui em algum ponto. Qual é esse ponto aqui? Não sei, porque eu estou esboçando. Assim, eu não sei quanto é esse X, mas eu posso garantir que esse ponto em cima da reta o meu y está sendo zero. Então, o que eu tinha dito anteriormente aqui, que este ponto é o tal do zero da função, o tal do ponto de equilíbrio, eu não estou ganhando nem perdendo. Então, eu venho aqui, pego a função 5x menos 320 e eu igualo ela a zero. Eu falo que nesse ponto a minha função está zerando. Eu vou conseguir achar isso aqui porque virou uma equação do primeiro grau. Eu isolo x, 5x igual, passo menos 320 para o segundo membro, vai ficar 320. Meu x vai ser o 320 dividido por esse 5 aqui que passa dividindo. E se eu dividir aqui 320 por 5, vai dar 64. Tá? Então, eu descubro aqui qual é o meu ponto de equilíbrio, tá? O zero da função, o ponto onde a função vai zerar. Eu digo aqui que essa função vai zerar no x igual a 64, tá? E aí eu posso, numa situação prática, responder, né? Ele falou assim, o lucro da empresa é dado por essa função, né? Qual a quantidade mínima a ser vendida, tá? Eu vou interpretar, posso pensar aqui, tá? Que meu eixo Y, ele está passando aqui à direita, à esquerda, né? Da minha raiz, tá? E eu posso falar assim, ó, que quando eu pegar
imaginar esse eixo numerado, quando eu pegar um valor maior que 64, ó, exemplo 65, para encontrar a minha função, eu vou ter que subir. Vai dar esse ponto. E se eu trouxer esse ponto aqui em direção ao eixo Y, como ele está para cima, eu vou ter um Y positivo. Então, eu falo que, respondendo a pergunta, qual a quantidade que deve ser vendido para que a empresa tenha lucro? Eu falo assim, devo vender, né? Nesse problema aqui, ó, eu vou falar que eu devo vender. Aqui está o esboço que eu fiz. Para que a empresa não tenha prejuízo, é necessário que sejam vendidos pelo menos 64 litros, tá? Porque o que acontece com 64? Eu nem ganho nem perco, dá zero a função. Mas ele falou, a quantidade para não ter prejuízo, 64, tá? Se fosse a quantidade para ter lucro, acima de 64. Mas eu falo assim que a função do primeiro grau, ela está presente em vários cotidianos quando uma empresa estabelece que ela tem um lote mínimo. E para que ela tem um lote mínimo? Porque ela precisa cobrir os custos. Aluguel, funcionário, matéria-prima. Então, muitas empresas elas não vendem, né, essa quantidade, qualquer quantidade. Tá? Eu falo para os alunos, eu tenho uma sobrinha que estagiou na Bayer, que ela falava que a Bayer, quando fazia 3 lotes durante o ano de aspirina, então, no início do ano fazia 1 milhão, no meio do ano fazia um lote de 2 milhões e mais para o fim do ano um lote de 1 milhão. Tá? Então, quando você vai produzir aspirina, você tem que limpar a máquina, parar, penso eu, descontaminar, deve ser um processo de medicamento complexo. E eu não vou colocar na produção para produzir uma quantidade pequena. Então, isso tudo dentro da logística de um processo, a quantidade de acordo com a demanda. Tá? Então, e a Bayer também não vai me vender uma cartela de aspirina, ela vai vender lotes grandes. Né? Então, ela vai ter um valor mínimo lá. E a função do primeiro grau vai representar qual é essa quantidade mínima para cobrir os nossos custos, né? Não dá aquela coisa, não vai dar pedido qualquer quantidade, tá? Então, esse vídeo aqui ele vai falar um pouquinho da questão da função do primeiro grau, tá? E só fechando, ele vem aqui e fala assim, ó, faça o estudo de sinal dessa função. Então, deixa eu printar essa função aqui e falar o que é fazer um estudo de sinal, quando a gente diz, tá? Então, deixa eu subir aqui para a gente fechar a função do primeiro grau. Tenho aqui uma função do primeiro grau. Tá? Faça o estudo de sinal. Então, eu vou falar assim, quando eu olhar para essa função, eu tenho aqui um eixo x, né, o eixo das abscissas, eu olho para a minha função e falo assim, esta função, como que é o gráfico dela? É uma função do primeiro grau? É uma reta. Beleza. Esse coeficiente de x é negativo, então eu falo assim, eu vou ter uma reta decrescente, tá? Essa reta, ela está cortando o eixo x aqui em algum ponto, que é quanto? Não sei quanto é o x. Eu falo, eu não sei quanto que é o x aqui, mas o y eu garanto que é o zero. Esse cara é o zero da função. Então, eu pego a minha função, menos 3x mais 15, e eu igualo a zero. Quando eu igualo a zero, virou uma função do primeiro grau. Então, esse cara, como está negativo, tá? Eu posso passar para o lado de lá. Vai ficar 15 igual a 3x, tá? Só para o aluno não errar no sinal. E aí o 3 passa dividindo. Ele fica 15 dividido por 3 igual a x. E eu falo que meu x aqui é igual a 5. Tá? Então, o valor que zera essa função é o 5. Posso testar aqui. Se eu trocar menos 3 vezes 5, menos 15. Com 15, zero. Então, vem aqui e falo, ó, essa função aqui, ela zera bem no 5, tá? E o que é fazer o estudo de sinal? É destrinchar essa função como um todo. Então, fala assim, que para um x igual a 5, se eu pegar um x igual a 5 e jogar na minha função, eu tenho um y que vai dar zero. Né? A minha função vai zerar. É o zero da função, o ponto de equilíbrio da minha função.
Se eu pegar um x maior que 5, né? Vou analisar aqui, ó. Posso traçar o eixo y aqui, tá? Eu traço ele sempre depois que eu tenho a raiz. Então, tá aqui meu eixo y. Eu falo assim, para um x maior que 5, né? Então, se eu vier aqui, o eixo x, pegar um valor maior que 5, 6, por exemplo, para encontrar a função, não adianta eu subir, eu vou ter que descer, né? Quando eu descer, esse ponto aqui, o meu x é 6. E se eu vier aqui para ler o y, ele está para baixo, esse y aqui, ó, ele é negativo. Então, eu falo que para x igual a maior que 5, eu tenho um y que vai dar resultado negativo, menor que zero. Tá? E quanto maior for, mais eu vou descer, esse y vai ser menor ainda, cada vez menor. E se eu pegar aqui um x, né, para a gente complementar o estudo, menor que 5, né? O que é o menor que 5? O 4, por exemplo. Né? Para encontrar a função, eu tenho que subir. E essa função tem esse ponto que vai me dar um resultado para y maior que zero. Então, eu falo que para x menor que 5, eu tenho um y, eu tenho uma função que dá resultado positivo, maior que zero, tá? E é verdade, né? Se eu trocar aqui o x por 4 na função, menos 3 vezes 4, menos 12, mais 15, 3. Meu y vai dar 3, ou seja, vai dar um resultado positivo, tá? Então, isso aqui seria fazer o estudo de sinal. Mas pense que é importante, na prática, a função do primeiro grau para algumas empresas, quando ela determina essa quantidade mínima. Então, tem um departamento que faz os custos e fala, ó, tem um lote mínimo. E isso aí estaria, a gente poderia associar com a ideia da função do primeiro grau, ok? Então, esse vídeo aí é para ajudar vocês aí a estudarem mais um pouquinho e compreender a função, ok? Qualquer dúvida aí, manda nos comentários que a gente esclarece vocês, tá bom? Mais uma vez, se puderem se inscrever aí, eu agradeço essa inscrição para que a gente continue crescendo o canal. Então, um abraço, até o próximo vídeo.